Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Feliz por fazer parte de mais um programa aqui no nosso canal no YouTube. Meu convidado de hoje nasceu aqui no Rio de Janeiro, mas aos 12 anos foi morar no Espírito Santo. Lá começou no rádio e desde 2012 faz parte do Sport TV, que entrou pelo Passaporte Sport TV. Já cobriu Olimpíada, já cobriu Copa do Mundo e temos uma coisa em comum. Gostamos de um pagodinho. Sim. Aperte o play com Guido Nunes. Guido, prazer receber você aqui. Gostamos de um pagodinho, né? Pô, isso aí tá em casa. Não pôde trazer, porque estamos no horário de trabalho, ambiente tudo. corporativo. Exatamente, mas numa outra oportunidade a gente tenta. Você nasceu aqui no Rio, mas foi morar em Vitória, porque seus pais foram pra lá. Fala um pouquinho do início da carreira. Pois é, eu nasci aqui no Rio, nasci na Tijuca, né, pra quem é aqui do Rio, mas eu fui criado na Água Santa, ali perto do Mérida e tal. Sim, Zona Norte. É, exatamente. Eu morei ali até os 12 anos, os meus pais trabalhavam no IBGE, funcionários públicos, e eles receberam uma proposta pra irem lá pro Espírito Santo, né? E aí a gente foi, eu com minhas irmãs, duas irmãs mais novas. A gente foi, enfim, chegamos lá, continuei a escola, tudo mais, e aí eu comecei a faculdade lá na Federal do Espírito Santo. Os meus pais, quando eu terminei de me Já formar... sabia que queria jornalismo? Já, na verdade, assim, eu descobri ali naquela época do terceiro ano e tal, do cursinho, que eu tinha que escolher. Eu sabia que seria humanas, com certeza, e aí eu sempre fui apaixonado por esporte, né? E era, assim, viciado em programa de debate, ficava vendo... Mas não praticava? Não praticava. Era só aquela coisa de ficar vendo, assim, se deixasse, tivesse um sábado de folga, assim, com chuva, eu ficava vendo esporte o dia inteiro. Então eu sabia que esporte eu sempre gostei. E aí, naquela de você escolher, eu tive a chance de passar um tempo na redação da Gazeta, que é o jornal lá do Espírito Santo, que tinha uma jornalista que conhecia uma amiga da minha mãe, que falou, se quiser vir aqui para ele ver como é que é e tal. E aí eu acompanhei um dia lá, assim, do início do processo até o final mesmo, chegando, pauta, reunião, tudo mais. Pô, legal. Aí eu falei, pô, cara, acho que é isso, assim, aí de Ceará. Você sabe que jornalista não ganha muito, sabe que não tem fim de semana. É mais paixão mesmo, né? Sabe que não tem, então, assim, se você gostou mesmo, não vem aqui achando que você vai ficar milionário e assim, você não vai ter final de semana porque domingo é quando tem jogo, domingo e sábado, né? Sim. Então, e feriado também a gente não costuma ter. Eu falei, cara, mas eu... Tá beleza, tranquilo, vamos lá. Sem um problema e tal. E aí comecei a trabalhar e gostei bastante. Só que quando os meus pais, em 2007, eu terminei a faculdade, eles voltaram pra cá, pro Rio, né? E aí voltaram pro IBGE daqui, mas aí eu tava começando lá, já tinha acabado de me formar, eu falei, acho mais fácil, até por uma questão de mercado mesmo, né? De tentar iniciar lá do que vir aqui pro Rio de Janeiro, que a gente sabe que é o mercado que é mais difícil de entrar e tal. E aí eu acabei começando minha carreira no Espírito Santo também. Então eu acabei deixando mesmo pra fazer só essa parte do esporte, da TV, se fosse no esporte. E aí, quando eu tava ali, foi final de 2011, acho que foi final de 2011, que eles levaram o G1 e o Globoesporte.com para lá, que eles começaram o processo de digitalização. Digitalização, e aí o Globoesporte.com, que era aqui no Rio, ele começou a abrir em todas as praças. Abriu um braço lá no então virou Globoesporte.com/ES. E aí, nesse processo, eles abriram uma vaga. E aí me convidaram para ir, eu fui para ser subeditor do site, mas eu acumularia também matérias para TV. Entendi. E aí eu falei, aí beleza, aí tá dentro do que eu queria, eu falei, vambora. Aí eu acabei deixando a rádio e comecei a fazer isso, só que durou pouco, porque nesse processo veio o Passaporte para TV, né? Veio o 2012, processo. né? Aí eu comecei a fazer o processo lá em Vitória, enquanto eu tava nessa nova função, né? Com o site e com a TV, e aí foi um processo longo, assim, de 6 meses, sem saber também, porque você faz o processo, você não sabe se vai passar. Não sabe se vai passar, não. Então, eu estava muito feliz lá, mas assim, era uma oportunidade excelente. Claro. E aí acabei fazendo, aí passei, daí que eu voltei pro Rio. Deixa eu te perguntar, entrevista coletiva e entrevista exclusiva. Entrevista coletiva, para quem não está nesse métier, é o cara ali, o personagem, seja o técnico, o jogador, e um montão de jornalistas entupindo ele de pergunta, né? Uma pergunta com relação à entrevista coletiva. Tá com a pergunta na cabeça. O cara na tua frente vai fazer a pergunta. E aí? Faz outras. Tem que estar com as 3, 4 na cabeça, né? Às vezes até mais, assim, porque dependendo da entrevista coletiva, assim, a gente, se for no dia a dia do treino, até você tem ali, vou botar uma média de 5 a 10 jornalistas para fazer pergunta. Eu não sou muito. Mas você vai numa Copa do Mundo, por exemplo, você tem 50, 60. Dezenas. E assim, e você tá pedindo a palavra, o cara da FIFA tá lá anotando, mas você não sabe a ordem que você vai responder. Agora então, você... e isso já aconteceu até na Copa do Brasil.
de 2014, eu lembro que eu fui o último a fazer pergunta e acho que foram 25 perguntas. E aí? E aí você vai... Essa já foi. Aí você vai tentando, tem que arrumar, entendeu? O bom é que, assim, é tão diferente, né? E eu acho que isso numa entrevista coletiva é legal, porque são cabeças diferentes e muitas vezes você tá com uma pauta que ninguém pensou, ou muitas vezes o cara, às vezes de uma concorrente, assim... Tá com a mesma pauta que a sua? Tá com a mesma pauta, ou às vezes ele tá com uma pauta muito mais legal, isso acontece, e aí ele consegue destacar um número lá, que aí tira uma resposta legal do cara. Eu acho que na entrevista coletiva, assim, pelo menos o que eu levo, é você não ficar, como você diz, né, refém da sua pergunta e nem refém da sua pauta também. Porque muitas vezes o cara, às vezes ele senta para dar uma resposta e que é muito mais legal do que você tinha pensado, da pauta que você recebeu, e às vezes ali tá a matéria, entendeu? Você não precisa ficar preso a isso. Então acho que na entrevista coletiva, o macete é você ter as suas perguntas, mas não ficar vinculado preso ali, né? Ela, entendeu? Assim, se pintar outra coisa, mente aberta e vambora. E já numa entrevista exclusiva, o cara é só teu ali, né? Você tem, com antecedência, você tem como estudar o cara e fazer esse tipo de pergunta e tudo. Muita gente me pergunta isso. Há uma, entre aspas, combinação com um cara assim? Falou, pô, você não quer falar de algum assunto e tudo? Você vai e na hora o cara fala, isso aí eu não quero responder, não existe isso? Sim, eu nunca vivi uma situação dessa, até porque quando eu vou fazer a entrevista, geralmente não sou eu que produzo, né? Então não sou eu que marco com o cara, não sou eu que combino a entrevista. Mas é você que cria as perguntas? Eu crio as perguntas. Geralmente, como é que é o processo? Assim, eu recebo lá a pauta no dia anterior, dizendo, amanhã vai ter uma entrevista exclusiva com o jogador tal. Então, a partir desse momento, eu já começo a pesquisar, começo a estudar e tudo mais. Mas eu não falo com ele em momento nenhum, a não ser na hora que eu chego pra entrevista. Entendeu? Então, por isso que não tem... E aí, quando eu chego pra entrevista também, é aquilo, oi, tudo bem, não sei o quê, me apresento ali. E aí, às vezes, se for uma pauta muito específica, aí eu explico, a gente vai falar sobre isso e tal, não sei o quê. Mas, geralmente, o produtor já passou pra ele. Então... O produtor já passou para o entrevistado. Ou, às vezes, pro assessor do entrevistado para chegar até ele, né? Por exemplo, vamos supor, o Arrascaeta. O Arrascaeta a gente vai falar, você pode conversar com o Arrascaeta sobre 1 milhão de coisas. E ele pode achar que você vai falar sobre o Flamengo e a sua pauta é a Copa América e você quer falar sobre o Uruguai. Então, eu digo nesse sentido, assim, de você preparar o entrevistado. Mas, assim, nesse lance do cara chegar e falar, eu não quero falar sobre esse assunto e tal. Numa entrevista exclusiva, eu nunca tive, assim, porque é curioso, mas se tem um assunto que o cara não quer falar, geralmente ele não aceita dar entrevista, entendeu? Entendi. E já tem isso, assim, se você pega... Ele já sabe, pô, esse cara vai perguntar, com certeza, ele fala, cara. Eu não quero falar sobre isso. Tanto que a gente, vários casos de jogadores que estão, por exemplo, acabaram de se machucar, ainda estão chateados com a lesão e tal, e aí você, vamos tentar falar com o fulano e tal, e aí o assessor mesmo já diz, cara, ele não tá a fim de falar, e ele não quer falar sobre isso e tal, e ele já acaba segurando. Então, na entrevista, assim, na entrevista exclusiva, né, o meu processo que eu gosto de fazer é, primeiro, estudar ao máximo a vida do cara para conseguir saber, assim, tudo que eu tiver de detalhe da pauta, né, que eu vou fazer. E na entrevista exclusiva, o que eu acho legal é que é um papo, né? Então, assim, do mesmo jeito que você está conversando comigo... É a entrevista exclusiva. Às vezes você pode ter pensado um roteiro e a coisa sai do roteiro... E que a resposta do cara, às vezes, vai te direcionando a uma pergunta que você não tinha pensado, né? Foge um pouco e tal. Então acaba sendo muito mais um bate-papo ali do que esse protocolo da coletiva. Da coletiva, né? Que você tem, fulano, pergunta tal, fulano, pergunta tal, fulano. Ali, às vezes, o cara vai... mas tem uma curiosidade, mas isso... Até em cima do cara tá dizendo. Não, que falou... E aí eu acho que rende, flui melhor. Legal. Guido, 2016 foi um ano especial para você em ambos os sentidos, seja em momentos ruins e seja em momentos bons, né? Então vamos começar aqui falando dos momentos bons. Tá no ar a partir de agora, eu pergunto e você responde. Salve Guido Nunes, meu ídolo! Um beijo, querido. Salve Nicolas, a galera do Aperte o Play. Ô Guido, conta aí pra galera aquela madrugada louca no último Madruga de 2016, o último Madruga da história, né? Que esse programa não vai voltar, mas fizemos ali aquela loucura na Copa do Mundo, também depois na Olimpíada. E conta daquela última noite lá com links espalhados pelo mundo, chocolate australiano, mergulho e chupa e aquele cavaquinho, além da mímica histórica ali com 20 pessoas no estúdio jogando juntos. Conta a história aí pro pessoal. Aquele abraço, meu irmão.
Isso é um gênio, né? Lucas Gutierrez, assim, genial. É completo. Eu classifico ele como completo. Ele é, completo. Assim, Participou com a gente aqui ano passado também, foi uma das primeiras entrevistas, meu amigo. Obrigadão, Lucas. Abraço. Cara, o Lucas é um fenômeno. E aí ele apresentava o Madruga, né? E, assim, nos bastidores, a gente sempre, todo mundo que trabalha aqui no Sport TV, já sabia que eu gostava de pagode e tal. A gente fazia um pagodinho todo fim do ano, assim, de reunir só o pessoal mesmo aqui da TV e tal. E aí você, pô, cara, você tem que levar o cavaco e tal. Só que é aquilo, como aqui, por exemplo, a gente tá no ambiente TC, exatamente. Eu não posso chegar aqui do nada, que todo mundo passando aqui e eu tocando o cavaquinho, entendeu? Quando acabar a entrevista, RH é logo ali, tá? Isso, primeiro andar, sala 105. Pode ir lá, tá? Só que no Madruga era um programa assim, tão... Assim, era tão livre, né? Pra você poder fazer o que 6 horas, 7 horas ao vivo. Eles falavam... Podia cobrar muitos caras também, né? De madrugada, 6, 7 horas ao vivo. E era assim, era uma coisa de muita regra também, aí no último dia o Lucas falou, cara, no último dia você já vai ter acabado. A ideia foi dele? Foi dele. Ele com o Luiz Nunes, né? Que era o editor do programa. Ele falou, cara, no último dia, você tá pra levar o cavaquinho? Tudo que a gente já fazia lá, de mímica que ele falou e tal, tocar o cavaquinho, eu falei, pô, lógico. Último dia, beleza. Aí eu fiz o último dia de atletismo, a gente fez um vivo. Se eu não me engano, foi no programa que antecedia o Madruga, lá do Newton Santos. E daí a gente pegou um carro e foi direto pra Barra, né? Eu lembro quando eu cheguei lá, tava até o Boca Louca tocando, só que no sofá do Madruga não cabia todo mundo. E eles falaram, cara, a nossa ideia era botar você com o Boca Louca o tempo inteiro, você ficar direto. Pô, é sonho, né? Mas aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos botar você na última música, você entra lá e tal, fica com eles um pouquinho e depois a gente assume. Isso já era assim, papo de 1h da manhã, já tava começando a madrugada. Aí eu toquei lá, não cavaquinho, né? Eu peguei um reco-reco lá pra brincar, e toda que situação lá, assim, mágico, um momento espetacular. E aí quando acabou, todo mundo que participaria do programa entrou aí, foi o Maranhão, que tava comigo lá no programa, tava a Anaíssa, o Edgar Alencar. Fora o Roger. O Roger, fora o programa, né? A Kira e... O sofá ficou pequeno, e a Didi, né? também. Didi Wagner, né? Didi Wagner. E aí o que ele falou pra contar dos links ao vivo é que a gente entrou com a Manu. Lá na Austrália, Lá na Austrália, E aí ela falou, pai, vamos fazer uma brincadeira aqui, tem um chocolatinho, que nesse chocolatinho é o seguinte, você morde e chupa o chocolatinho. Aí ela começou a maldar, né? Tá não sei o quê. Só que era um chocolate pra cada pessoa. E o Lucas colocou um chocolate pra todo mundo. A gente jogou assim. E aí não tava comunitário. Cara, deu tudo errado, não tava funcionando. Aí o link da Manu caiu no meio. E eu com o cavaquinho lá, eu lembro que até essa propaganda do marketing que passa, né? Quando eu apareço tocando cavaquinho, eu tô tocando essa música. Que eu fiz de improviso ali. Eu falei, volta com... Eu acho que era Tintom o nome do chocolate. Eu falei, volta com o Tintom, volta com a Manu, volta com o Tintom, volta com a... Aí eu falei, copo de leite, só temos um, que era brincando que só tinha um pra todo mundo, né? Aí volta, Manu, tal. E aí ela acabou voltando, tá? A gente brincou pra caramba. Acho que meu canudo vai ficar grande. Agora, mergulha no leite. Mas mergulha mesmo, não todo, né? Assim, metade. Eu não vou conseguir fazer ao mesmo tempo. Mergulha e chupa. Eu dei esse mole. Calma aí que eu vou passar um batidinho pra Anaísa aqui, ó. A Anaísa aqui. E Anaísa... Tá indo de mal a pior esse programa. Leite. Tá indo de mal a pior. Passando por tudo flertando com a demissão, realmente. Eu vou dormir daqui a pouco, eu vou olhar. Mergulho e chupa, mergulho e chupa. Ô, Manu, tu passei, tá? Mergulho e chupa. Vou comer o chocolate. Mergulha e chupa. Mergulha e chupa. E aí? Mergulha. Foi bom pra você, e chupa. Uma delícia. Foi assim, eu até brinco com o Lucas, assim, eu agradeço ele todos os épico, dias. Né? Pô, foi um dos melhores dias que eu consegui. Eu tinha toda a satisfação pessoal do trabalho, né? Do que eu tinha realizado ali na Olimpíada, que foi uma cobertura muito especial. Tá fechando ali o ciclo, né? E foi especial pela entrevista com o Bolt lá, que acabou sendo muito... One Love. Muito marcante. Faz esse vídeo aí pra galera ver. Let's get together and feel alright. Cantar foi assim, foi incrível. Foi uma experiência
mágica, assim, e aí pra terminar, ainda tinha um programa que ficava 6 horas ao direto. Você poderia fazer o que você quisesse, cara, imagina. Exatamente. Aí jogando mímica. Não, era maravilhoso. Confesso pra você, cara, foi um dos piores meses da minha vida. Porque eu trabalhava muito na merda, nossa. Eu trabalhava no dia seguinte, cara, dava até 2 horas. 2 horas eu durmo. Cada 2 horas, só mais meia horinha. Igual quando tá vendo série, que vai indo, né? Isso, você não para. Só mais meia horinha. Cara, mas é muito engraçado, cara. A equipe que foi montada, os caras tiveram uma sinergia muito absurda, né, cara? Claro que jornalismo esportivo, né? Dificilmente a gente vai falar de alguma coisa ruim, triste, mas acontece. Sim, claro. E eu queria só dar eu falei que eu não ia falar sobre esse assunto, mas eu quero só traçar um paralelo. No final de 2016 tivemos aquele acidente com o pessoal da Chapecoense, alguns colegas nossos da imprensa, né? No novembro de 16. E aí eu queria traçar um paralelo pelo seguinte: você é a mãe da Maluzinha, né? Que já tem o quê? 4 meses, né? 4 meses. 4, 5 meses. Quando você entrevistou a dona... Como é que é o nome dela? Ilaides, que é a mãe do Danilo, né, que faleceu. Ela havia perdido um filho ali e tal, não sei o quê. Nessa época você não tinha filho, né? Não tinha. Hoje você tem filho, entendeu? E, pô, qualquer gripezinha, ainda mais que ela é bebezinha, né? Qualquer negócio você já deve ficar desesperado. Eu não tenho filho, certeza, mas eu tô classificando, você deve ficar desesperado, entendeu? Hoje em dia, que você sabe o que é ter um filho, que é pequenininho, que depende totalmente de você. Naquela situação não dependia, mas filho é pra sempre, entendeu? Hoje você revisa algumas coisas na sua vida, repensa algumas coisas, que a sua vida completamente mudou de 6 meses pra cá, entendeu? Hoje eu acho que você sabe com propriedade o que é ter uma coisa, porque a regra natural da vida não é o pai e a mãe enterrar o filho, né? É o contrário, né? Entendeu? E a dela inverteu. Hoje que você tem um filhinho pra cuidar, você tem outro sentimento, né? Caraca, cara, agora você não faz mais loucuras, assim, com responsabilidade, igual fala o Felipe Melo, né? Sim, claro. E tudo, tá, não, pô, você é mais discreto, discreto não, você é mais prudente no trânsito, bota cinto de segurança e tudo. Eu acho que agora, com propriedade, você pode, entre aspas, guardar as devidas proporções e sentir, assim, que realmente ela tava, que você se emocionou bastante, né, Guido? Então, essa espera, ela tá matando a gente. Tá matando a cada um, cada segundo que eu olhar no meu celular tem uma mensagem perguntando quando chega. E a resposta é, não sei. Não tenho essa informação. Você tem? Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Eu acho que assim, é até muito pertinente essa colocação, porque assim, ali, independentemente de ter sido pai ou não, né, eu já conseguia... Naquela época, né? Naquela época, era assim, eu consegui sentir e entender a dor de todo mundo que estava envolvido naquele processo ali, não só dos nossos colegas, mas enfim, da família dos jogadores e tal. Mas hoje, sendo pai, eu consigo, na verdade, dimensionar ainda mais o que aquela mulher representa e a força, a grandeza da Dona Ilaides como mãe naquele momento que eu não consigo imaginar de verdade, não consigo imaginar mesmo assim, o tamanho da dor, o ato que ela teve ali de solidariedade por tudo que ela estava passando comigo, né, que acabei ali na entrevista sendo representante da imprensa, digamos assim, que foi depois que ela me falou que ela queria de fato isso ali, naquele abraço, né, que a gente teve, aquele momento ali de emoção, mas eu acho que o que hoje eu consigo, não digo nem entender, mas o que pra mim tem ainda mais importância como pai é entender o que aquela mulher foi, sabe? O momento que ela teve ali numa dor profunda, numa dor extrema que acho que nenhum de nós, assim, talvez consiga dimensionar e ela chegar pra... É porque eu gosto de dizer assim, pra quem vê só aquela imagem, tem o distanciamento, né, de ver, mas quem ali era impressionante a carga emotiva que estava ali na Arena Condá, porque tudo estava acontecendo. Tudo ali. Os pais estavam sendo medicados numa bolha ali, tudo era tudo acontecia ali, porque ali, as informações surgiam ali, as notícias ruins eram ali, e a Dona Ilaides especificamente. Foi ali na Arena Condá que falaram para ela que o filho dela estava vivo, depois que ele estava... Eu acho que ela foi a mulher mais torturada por conta desse desencontro de informações do pessoal da Colômbia para cá, porque o filho dela morreu e sobreviveu... umas 2 vezes ali, né? Entendeu? Se confundiram e tudo foi ali.
tudo acontecia ali. Então a carga era muito pesada. De todas as coberturas assim, foi a cobertura mais difícil e eu acho que, eu espero também que não tenha uma outra cobertura dessa assim, porque foi realmente pesado. E eu acho que o fato de hoje ser pai, quando eu terminei aquela cobertura, assim, devastado emocionalmente, eu já voltei de lá dando muito mais valor a coisas, assim, mínimas. De contato com a família, de estar mais perto do meu pai, da minha mãe. E às vezes por conta da correria, a gente, não, semana que vem eu vou. E a nossa função é muito assim, né? A gente viaja muito e até por isso eu acho que esse acidente mexeu muito com todo mundo, porque era muito próximo da nossa rotina, sabe? A gente conversava ali e falava, cara, é o tipo do acidente que poderia ser qualquer um de nós. Ser qualquer um. É uma coisa assim. Porque às vezes você tá na semana assim, não, quarta eu vou pra Salvador cobrir um jogo, volto na quinta, aí no sábado eu tô em Porto Alegre, aí na quarta eu vou pra Argentina porque tem Libertadores. E assim, você vai e volta, as coisas acontecem. Depois você vai pra outro, a semana que vem tem outro e tudo mais. Então acabou sendo realmente, foi muito próximo ali da nossa realidade, o que eu acho que te coloca ainda mais perto do risco, né? E aí você começa, aí você sente mesmo aquilo, assim, pode acontecer intensamente. Com você, né? E aí eu voltei assim, outra pessoa dessa cobertura, tendo muito mais, assim, nossa, fiquei muito mais perto, até mais grudado. Sim. E aí hoje, assim, isso continua, né? Eu não mudei de lá pra cá e, assim, com a minha filha, eu continuo qualquer segundo que eu tenho, ainda mais nessa nossa rotina maluca de muita viagem, qualquer segundo que eu tenho, eu tô com ela. Eu não queria tocar nesse assunto, mas eu achei que essa analogia, assim, foi... Não, porque você já deu outras entrevistas, e aí você falou, eu não quero ficar batendo nisso, mas agora, como a gente já tinha falado que você tinha uma bebezinha e tudo, eu falei, pô, é diferente, porque eu escuto de muita gente, assim, eu não sou pai ainda, eu escuto de muita gente falar assim, cara, quando você tiver o seu filho, você vai ver. Quando você tiver o seu filho, você vai ver que o negócio muda, é diferente, tudo, você passa a dar valor. Às vezes, assim, quem às vezes não dá muito valor pro pai, depois que é pai, fala, caraca, não acredito que eu fazia isso com meu pai, com a minha mãe e tudo, né? Não, é bem isso mesmo. Foi bem pertinente por esse sentido, porque foi uma transformação que eu tive na minha vida, como ser pai, e realmente hoje eu vivo, assim, o melhor momento. Acho que até muita gente fala, você vai ver como é que é e tal, só que é 10 mil vezes melhor, entendeu? É 10 mil vezes mais intenso. Você fica meio desconfiado ainda, né? Porque você não tá sentindo ainda, entendeu? Você pode imaginar, mas quando você sente, é muito diferente. É diferente, né? Então por isso que foi assim, você foi muito pertinente, porque realmente hoje eu acho que eu consigo como pai dimensionar, e eu até gostaria de deixar isso bem claro assim mesmo, que o fato de hoje eu ser pai, de ter uma filha, eu consigo ter ainda mais gratidão, sabe, pela Dona Ilaídes e entender a força que essa mulher realmente é. E filha, né, começar a entrar no negócio de jiu-jitsu aí, encontramos com o Rhodes ali, né, porque daqui a pouco, ó, que negócio é esse? Minha filha, pô. Guidão, pra fechar nosso papo aqui, ó, tá no ar agora, Momento Resenha. Guido, na reta final, o Momento Resenha é aquele que eu peço pro meu convidado se auto-sabotar. Fala uma gafe tua aí, fresquinha, ou então no comecinho, no rádio, na televisão, que ele te riu um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui, qual que pode ser? Ao vivo ou gravado? Cara, teve uma, não sei se é tão engraçado assim, mas foi, pra quem tava no estádio, realmente foi. Que era um jogo da, acho que foi da Sul-Americana, Sul-Americana Libertadores. Foi Atlético Paranaense e Milionários na Colômbia. E a gente tem um padrão de transmissão aqui, que são os nossos operadores, nosso equipamento e tudo mais. Quando você viaja pra fora, geralmente tem produtoras e tal, e aí o equipamento é deles. E você não tem muito, assim, você tá conversando com o cara, mas o cara não, às vezes, ele não faz muito jogo, ele não tá entendendo como é que é. Então, beleza. Quando eu fui fazer a entrevista do meio de campo, a entrevista que era quando acaba o jogo, que você vai lá no meio entrevistar o jogador. Um rapaz falou comigo assim... Tem aquele banner? Tem um banner. O rapaz falou comigo assim, olha só, a gente vai entrevista fazer no final do jogo com um fulano de tal. Eu falei, beleza. E eu falei com o operador, falei, em espanhol, né? Eu falei, a gente vai fazer entrevista com o cara. Só que eu não sei se ele tava no telefone na hora, o que foi, ele não se ligou que eu fui. E aí eu saí e o cara ficou. Só que a gente, muitas vezes, o pessoal não vê, mas às vezes a gente até tem que quase que correr. Porque o cara tá vindo e você já tem que entrar no ar e tal. E aí nessa que eu fui correr, o cara não viu e ficou. E aí no que eu fui, eu dei um Você foi na direção do jogador, né? Eu fui na direção do jogador e eu só levei o chicote. Daí eu voltei meio que caindo assim, aí o cara não conseguia, aí depois ele me explicou, ele não tinha cabo pra ir. E ele não falou, entendeu? Só que pra quem tava vendo lá, deve ter visto assim, eu quase caí mesmo, foi meio que um chicotão assim. Mas a câmera tava atrás de você?
Não, porque ela foi pro outro lado, entendeu? Tá. Eu tava preso com um rapaz... Tu foi em direção do cara quando eu vi, voltou. Igual um desenho que puxa foi assim. exatamente isso. Aí caiu assim, que eu me lembre, essa foi bem constrangedor, assim, no momento. Aí tu lá, voltou, conectou e não conseguiu volta. chegar lá. Eu tive que ficar esperando o cara chegar a mim, assim, Puta completamente merda. constrangido, mas foi. Vamos fazer entrevista agora aqui, né? Guido, pra fechar aqui nosso papo, ó, tem a nossa lembrancinha aqui Maravilha. pra você tomar Bacana. seu café, seu chá. Personalizado, Tá hein? aí, ó, personalizado. Guido Nunes. Aperte o Seu play. café, seu chá, sua Show de bola. cerveja, Vou você deixar não na dirigia. redação lá. Vou deixar na redação. Jornalista em lá pra café tomar. é um tá caso sempre. antigo, Café, né? Pré-histórico, chá, né? Não, gosto bastante. É. Cara, espero que você tenha gostado. Pô, foi tá bom? legal demais, cara. Rapidinho, porque YouTube não dá pra gente Não, senão a gente- claro, Foi uma exclusiva, né? É isso, boa. O papo foi indo no outro. Galera, espero que vocês tenham gostado. Ó. Vai lá pro Aperte Play RJ lá no Instagram, que vai ter o ping-pong com o Guido Nunes. Não se esqueça de se inscrever no canal. Guidão, Pô, obrigado, legal irmão. demais. Valeu, Obrigado a você, abraço. viu? Valeu, gente. Valeu, galera. Vida própria. É. Vida própria aí. Eu não apertei.